Vai. Ah lá, mais um Altos Papos com a Ana. E a Márcia, né, nem vou apresentar mais a Márcia, porque a Márcia é de casa. Nós estamos no 17º episódio e eu acredito que a gente vai impactar vidas com as nossas vidas. E hoje a gente vai falar, né, que a série de setembro é amor próprio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Vamos lá, Má. Relacionamentos abusivos. Fala um pouco sobre relacionamento abusivo, porque quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente já pensa tipo casal, né? O homem e a mulher. Mas existem vários tipos de relacionamentos abusivos. Tem relacionamentos abusivos no trabalho, na amizade. E aí, fala um pouquinho sobre isso pra nós. Então, na realidade, o abuso, ele passa a ser algo imposto, né? É lógico que a gente conhece mais o abuso conjugal, né? É o que a gente mais vivencia na questão da própria violência mesmo, né? Mas você tem o abuso na relação de uma amizade, no trabalho, né? O assédio no trabalho, que não deixa de ser um abuso, né? E especificando no conjugal, é aquele que a gente tem a ideia do abuso, aquela coisa sempre da violência física, né? E a violência física, ela é um dos fatos né, desse abuso. Porque esse abuso começa, como psicólogo, posso dizer, que começa muito mais com agressão verbal, né? Então, desde um xingamento, desde de uma humilhação, né? E a Organização Mundial da Mulher, né, Nacional, Nações Unidas, coloca que 80% das mulheres sofrem algum tipo de violência, do abuso, né? Então é o abuso sexual, é o abuso físico, abuso mental, emocional. Então, e você às vezes não percebe isso, né? Como é que esse abuso prejudica tanto a pessoa, né? E assim, como que eu posso saber se, assim, quais são os exemplos, quais são, que palavra que eu vou poder usar? Se eu estou vivendo um relacionamento abusivo, quais são as características de um relacionamento abusivo? Essa é a pergunta. Então, quais são as principais características? Vamos dividir aí na questão física, né? E a física que desde de um empurrão, de um tapa, de um soco, até chegar ao extremo realmente de um assassinato, né? Que isso acontece, né? Por quê? Falando da agressão física, do abuso físico, o parceiro, como relação conjugal, né? O parceiro, ele não aceita a separação. Então, porque tem aquela questão de posse, minha mulher, como assim, tudo é meu carro, minha casa, minha mulher, né? Você pode verificar que normalmente as pessoas falam assim, minha esposa, minha mulher, e a mulher fala assim, não, é meu esposo. Só que a gente ainda tá falando assim, tipo, mas existe ao contrário também. Por exemplo, tem um relacionamento abusivo, por exemplo, de uma mulher que é extremamente possessiva, de uma mulher que é extremamente ciumenta, que torna o relacionamento abusivo também ao contrário. Tem. Porque assim, eu penso que que é 50%, sabe? Porque na verdade, assim, hoje, se a gente for pensar na história de vivência que a gente viveu séculos e séculos, eu diria que a mulher é mais, que a violência é mais na mulher. Continua, né? Sim, agora, a mulher com a emancipação feminina, hoje ela se coloca melhor na situação. Então ela se defende nesse sentido. Se impõe mais, né? Então hoje os homens falam muito para mim assim,
Vocês falam da violência e a violência contra a gente. E tem. Você tem mulheres extremamente possessivas e violentas, agressivas, né? Mas assim, a gente tá falando só do físico, mas eu falo que o relacionamento abusivo, a parte verbal, a parte. Cara, isso também. A parte verbal, assim. Tem muitas mulheres que não conseguem falar, né, Márcia? Então, o que acontece? A agressão, a gente fala da física porque é o que a gente mais escuta. Não que seja pior ou melhor que... Não existe. O abuso é abuso em todo... A violência em todo sentido. Mas quando você parte para a psicológica, você vê que ela vai trabalhar tanto masculina como feminina, ela vai trabalhar com a baixa estima. Menospreza muito o menospreza, outro, né? humilhação. Então, por exemplo, o homem. Para o homem é fundamental ele ter uma relação sexual que ele seja potente. A partir do momento que ele já não tem aquela ereção, ele é taxado como broxa. E na realidade, assim, uma ejaculação precoce, né? O que acontece? A cabeça dessa pessoa, como é que está? Então, como é que esta companheira vê esse companheiro? E não é só a nível de marido, é de namorado, né? Então, eu tô aqui lembrando, a minha filha, ela tinha uma amiga, tô aqui, né, e vai vir uns insights assim na cabeça, né? A minha filha, quando ela era adolescente, ela tinha uma amiga que fazia mal pra ela. Uhum. Era um relacionamento abusivo também. Tô aqui lembrando, a menina, ela queria ser a minha Rafa. Olha que coisa incrível, assim, tipo... E a Rafa não enxergava. E a Rafa parecia que ela não conseguia se libertar dessa amizade. E fazia muito mal pra minha filha. Porque aí é o poder do Isso é um relacionamento abusivo também, né? Porque aí você tem a questão tóxica, então é aquela coisa que você realmente não percebe, né? Que aquilo está te fazendo mal, então você entra e é um pouco do próprio poder mesmo, né? Então... Ô Márcia, mas assim, ó, essa parte do relacionamento abusivo entra um pouco a dependência emocional? Total. Porque assim, se a pessoa está carente, se a pessoa não está resolvida com ela cria uma dependência emocional naquela pessoa e aí aquilo vira um ciclo vicioso, né? Tô aqui lembrando também de casos que aconteceu assim na minha vida, assim. E uma das características é justamente essa questão de você ter vergonha de falar sobre o que está acontecendo. Então, porque esse abuso, ele começa em casa, com palavras, tipo assim, você não serve para nada, você não é uma boa mãe, você não é uma esposa, uma companheira que eu queria, e vai diminuindo essa pessoa. E ela não consegue falar isso para as outras pessoas pelo julgamento, porque ela se sente realmente culpada por estar contrariando aquela pessoa, aquele companheiro, né? Agora, uma das coisas que para mim é mais séria, que eu vejo muito isso, a relação ao abuso sexual, no sentido assim, de você querer impor para o outro o que você quer fazer. Vou até dar um exemplo aqui de uma paciente que o companheiro, não era nem o marido, queria uma relação anal, e ela não queria. E ele falava para ela assim, se você não fizer, eu vou procurar outra pessoa. E ela acabou fazendo, no medo da perda. Na época, quando ela passou comigo, eu perguntei assim, isso te fez bem? Né? Ou te fez mal? Não fiz porque ele queria, então isso não te fez bem, então isso te fez mal. Né? Porque você é dona do seu querer.
Então hoje a mulher ela consegue falar, quero ou não quero. Mas ela tem muito esse sentimento de, ele fez isso porque ele estava nervoso, ou porque ele bebeu, mas ele não... Ainda a gente escuta muito isso, porque ele bebeu, o time dele perdeu, ele brigou Sempre com o chefe. cria uma justificativa, né? Quando tem essa dependência. E aí, essa dependência emocional, é o medo justamente de ficar sozinha, de não conseguir dar a questão financeira, e um medo, tipo assim, ele vai tirar os filhos de mim, quem vai sustentar os meus filhos. Então você começa a vivenciar uma... Eu não estou falando nem da questão física, estou falando da psicológica mesmo, né? E no sentido assim, como é que eu vou viver sem essa pessoa? Então ela passa a ser uma relação abusiva de permissão. Aí as pessoas vão falar assim, mas você permite. Não, não é que você permite, ninguém gosta de ser maltratado. Eu penso que em relação relação de mãe e filho, relação de marido e mulher, relação, né, de cônjuge, que seja relação de casal, relação no trabalho, qualquer relação de amizade, eu falo que a relação ela tem que somar. Isso. A relação, ela não pode dividir. Isso mesmo. A relação, ela tem que ir pra frente, ela não tem que te travar, sabe? E a partir do momento que você consegue ficar mais atento a essas questões, eu tô dizendo assim, olhando pra mim e olhando pras minhas relações, você consegue sair desse limbo mais rápido quando você fica atento. Porque às vezes a gente não percebe. Quando você não está resolvido aqui dentro, você vai deixando a vida te levar. E isso prejudica muito você. Quando eu falo do amor próprio não é, eu falo que não é egoísmo. Amor próprio é você saber se cuidar, saber se acolher, saber olhar para suas questões e você conseguir resolver isso, sabe? Na verdade, assim, é se libertar. É uma libertação. Porque o que a gente vê? Quando as pessoas saem dessa relação, é porque aquilo já fez muito estrago. E ela começa a se olhar de uma forma diferente. Então vamos para... Tá, a gente falou das características, de como que é esse relacionamento. E o que fazer para sair disso? Primeiro, você ter a conscientização que aquilo está te fazendo mal. Assumir a autorresponsabilidade, literalmente, onde eu tô, então, né? Essa relação que está me fazendo mal. Assim, a pessoa chega para você e fala... você não é a mulher que eu desejava. Por quê? Com o passar do tempo, tá certo que eu discordo um pouco disso, né? O libido vai diminuindo da mulher e tal. Eu sempre falo que o libido está muito ligado a como é que essa mulher é tratada, né? Porque se você só tiver uma relação por ter, você não está fazendo sexo, não está fazendo amor, é diferente. Então você considera assim, até que ponto isso está me fazendo mal? Então eu preciso me libertar disso. Para libertar, é que o outro ouça realmente isso. Porque às vezes é tão automático a pessoa agir daquele jeito que ela não percebe. Então, mas eu vou falar para você uma coisa. Olhando para as minhas relações, sozinha a gente não consegue. Não sai. Eu bato na tecla de novo aqui que a pessoa tem que buscar ajuda. Que a pessoa tem que procurar ajuda, que ela tem que buscar uma terapia, que ela tem que buscar um psicólogo, ela tem que ir no psiquiatra. Eu tô falando por mim. Eu falo que eu vivi uma dependência emocional em 2017, que aquilo me levou pro fundo do poço. E é o que eu tô lembrando. E foi uma dependência emocional criou um relacionamento abusivo, sabe? E foi muito, muito triste, assim. E foi só com ajuda psiquiatra. Eu precisei ir pro psiquiatra tomar remédio.
sabe? Eu precisei fazer terapia, eu precisei fazer direção espiritual. Então eu falo assim, busque ajuda. Busque ajuda. Uma das coisas que eu coloquei quando eu fiz a pesquisa foi justamente uma conclusão que, assim, buscar ajuda no sentido assim, ter a conscientização do que está acontecendo, o quanto aquilo está te fazendo mal, está te prejudicando, né? E que você não depende do outro, né? Porque não é só a questão financeira, porque não é a financeira. Mas a dependência emocional é pior que a dependência financeira. É financeira. muito pior. Eu vejo assim, muitas mulheres que saem dessas relações abusivas, elas se transformam. Ela vai se cuidar, ela emagrece, ela se veste melhor. É o amor próprio, meu amor. Próprio. Entra o amor próprio aí, entende? E aí o outro percebe, fala assim, nossa, o que aconteceu com essa mulher que eu tinha dentro de casa e que eu nunca enxerguei? Então, quando você fala 50%, esse abuso é 50% e 50%. Porque falta um diálogo. Fala, olha, meu bem, eu quero isso, eu não quero aquilo. Usando essa relação do sexo anal. Se você permite, porque para você é bom, é viável. Agora, se você está fazendo uma coisa que é pro benefício do outro e que você vai ser ameaçada por causa disso, você está realmente se prejudicando. E aí você vai lidar com uma frustração enorme, entra no quadro depressivo, de autoimagem, né? E na conclusão é justamente isso, que você buscar ajuda, primeiro ter essa conscientização, peraí, até onde vai isso? Eu vou deixar que chegue ao ponto que essa pessoa acabe com a minha vida? Porque por mais que você tenha a medida, né, de proteção, você sente o medo daquela pessoa ainda. E vice, hoje você tem tanto homem como mulher, né? Não tem essa separação. Agora, é procurar uma ajuda qualificada mesmo. Porque que essa pessoa, o psiquiatra, né, que ele ajude, o psicólogo ajude essa pessoa a sair dessa situação, que ela possa realmente caminhar com as próprias pernas. É exatamente isso. Então, o principal objetivo, né, porque a gente ainda vivencia muito isso pelo machismo, eu lembro que eu tinha um vídeo que era Maria Maria, que ela repete a questão da violência, né? Meu pai batia na minha mãe batia meu avô batia na minha avó, meu avó batia na minha mãe, sabe? E essa Maria, ela quebra esse ciclo, né? Então, é quebrar esse ciclo do abuso. E a mulher tem esse poder de quebrar. Todos temos. A questão, eu falo que como o nosso inconsciente é muito vasto, é muito enorme, a gente registra muita coisa que o nosso consciente nem sonha, assim, que tá ali dentro. E faz a gente travar, sabe? Trava. Você fecha com a chave ali para não mexer. Só que a nossa consciência, ela vem mostrando, ó, é isso, não é isso. Eu acho que nós estamos vivendo uma época hoje onde a mulher, eu sempre uso o exemplo, que eu acho que eu tinha uns 14 anos por aí, menos, que tinha uma novela que o rapaz falava assim, deita aí que eu vou te usar. E essa frase sempre ficou para mim muito forte, né? O que é usar? É que você me pertence, né? Porque até desde o estupro, quer dizer, desde o toque que você... por exemplo, essa semana eu estava vendo uma reportagem que o rapaz aboliu uma moça e tal, e que ela entrou com um processo e tem que entrar mesmo, porque é o assédio sexual, um monte de coisa. A gente fala muito das questões sexuais,
porque ela engloba muita coisa, mas não é que é a principal, né? Mas a que mais destrói a pessoa é a psicológica, é a emocional. Porque você entra num processo de menovalia muito grande, sabe? De não querer se cuidar, aí você entra numa depressão, tentativa de suicídio, você tem muito. E esse mês é o mês que aborda esse suicídio, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Ô Má, e para finalizar, vamos lá para mensagem final. Se você morresse hoje, qual é a sua mensagem que você deixaria pro mundo, assim, dentro desse tema? Eu acho que assim, é olhar para si. Olhar o que é tóxico para você, o que está te prejudicando, o que não está deixando você viver. Porque na verdade você está morrendo internamente. Todo dia você morre um pouco. Porque você perde a sua identidade. Você perde a sua identidade. Pra gente refletir, Márcia, essa sua fala, que lindo. Porque você perde totalmente a identidade. Quer dizer, eu trabalho muito com as mães assim. A mãe de fulano, não, a mãe de fulano tem nome. Né? A ponto que quando eu trabalhava lá no CAPES, elas tinham um coraçãozinho, todo mundo tinha um nome, né? Porque tratada como. Não é a mãe do Rafael, não, é Maria, né? Fulano e tal. Então, eu acho que é isso, é você entrar em contato com o seu ser. E aí você modifica o outro. Não é que você vai modificar o outro vai te enxergar de uma forma diferente. Na verdade, ninguém muda ninguém. Não, eu penso muda, isso. Não. Eu penso que, tipo, a gente muda pro outro mudar. Agora, quando a gente fala dessa questão do suicídio, é muito preocupante. Se a gente tiver a oportunidade de falar sobre isso. Vamos falar numa próxima vez, falar sobre suicídio. E eu até tenho um material, porque o suicídio é um pedido de socorro, né? Na verdade, eu acredito, assim, não, nem dá pra gente entrar agora nessa fala, que nosso tempo já tá, mas eu falo que o suicídio, a pessoa não quer tirar a vida. Ela quer só acabar com o sofrimento. Isso mesmo. Eu penso isso. Bom, Má, então, muito obrigado pelo seu... Você já faz parte do meu podcast. Você já... Muito obrigado, que todas as vezes que eu te chamo, você é sempre pronta, sempre... Assim, muito obrigado mesmo. O objetivo é justamente assim, que você possa ajudar as pessoas a se conscientizar que você vive no mundo, mesmo que se você for olhar para o mundo, você vai ver que o mundo está muito perverso. Mas se uma pessoa, uma formiguinha começa a juntar com outra formiguinha, você pode ver que no formigueiro existe cooperação. Então, se você tem essa cooperação, você vai mudando a história, né? Eu falo que eu melhoro o meu mundo para o mundo melhorar. Isso mesmo. É isso aí. Muito obrigada mesmo. Espero que tenha ficado bom.